Bergo, para passar para você, já que a gente falou de eleições aí americanas, a gente tem as nossas eleições antes disso tudo. E como a gente já vem trazendo aqui, os Estados Unidos estão muito focados nas nossas eleições aqui no plural, porque aqui, diferentemente de lá, que só vai renovar, melhor dizendo, o Congresso, aqui a gente também renova o nosso Congresso. Cada estado vai escolher 2 novos senadores ou reeleger quem ainda pode ser reeleito, mas a gente também vai escolher ou um novo presidente ou reeleger o presidente, novos governadores ou reeleger governadores, enfim, aquela eleição nacional. A gente está destacando aqui, justamente para te passar, Bergo, a Genial Quest de hoje, esses números são muito fresquinhos, sobre, especificamente nesse momento, a aprovação do governo do presidente Lula. Agora a gente estava falando da renovação do Congresso americano com o Hessel e da preocupação do Trump em relação a essa renovação do Congresso. E muito vem também, claro, a partir da aprovação do governo dele. Para o presidente Lula, o tarifaço é uma mudança de rumo em todos os dados, inclusive no de aprovação. A reação do presidente Lula, da equipe diplomática, do governo todo, de defender a soberania nacional, de defender o Brasil perante aos Estados Unidos, que, né, esse país gigantesco que assusta em tudo quanto é quesito, mas mesmo assim o Brasil não baixou a cabeça, diferentemente de países da Europa, de um montão de gente no mundo todo. Isso trouxe uma aprovação, uma melhora na aprovação, que foi muito importante para o presidente Lula. Ele foi seguindo nessa. Esse ano teve Desenrola 2.0, isenção do IR, que o Congresso ajudou a fazer isso tudo. Fim da taxa das blusinhas, que foi uma grande treta no começo do governo com a figura do Fernando Haddad, que já saiu, vai disputar o governo de São Paulo. Estou trazendo isso tudo, Bergo, para a gente chegar no número de hoje, que saiu hoje, e é um número histórico para o governo dele. Não é nada bom para Flávio Bolsonaro, que quer ganhar do presidente Lula, e é muito bom para o presidente Lula, que desde 2024, aqui a gente só tem os dados de 2025, mas desde 2024 ele não tinha aprovação maior que a desaprovação. Isso numa reta final de terceiro governo, tentando um quarto governo, num ano muito complexo, agora com talvez um novo tarifaço, que ainda vai pegar o final do governo dele. Então isso é uma tensão para quem tem a máquina pública, né? Não só pela tentativa de negociação, mas porque se não der certo, vai ter que encarar isso, o começo disso. E a gente chega nesse índice muito importante. Está empatado numericamente, na margem de erro, com a desaprovação, mas pela primeira vez ele está acima. Na verdade, não está empatado numericamente, né? Ele está dentro da margem de erro e numericamente ele está acima com a aprovação. Queria então te passar para saber disso, né? Do que essas decisões todas, que estão sendo muito mais externas do que exatamente internas, porque até em relação ao tarifaço, a gente já comentou aqui, o Flávio Bolsonaro, que é o maior opositor dele dentro das pesquisas, foi para os Estados Unidos, tentou pegar um pouco da narrativa para ele não decide nada, ele não é um presidente, ele está tentando ser o presidente, né? Mas tem tentado pegar um pouquinho dessa narrativa para ele, e como a gente vem pontuando, não está dando certo, né? Primeiro ganhou o apelido de Tariflávio, agora diz que vai para os Estados Unidos para pedir a derrubada do tarifaço, não faz isso, pede só o adiamento. Então, eu queria te ouvir também um pouquinho sobre isso, sobre o que essas medidas externas podem trazer para as eleições de 2026. Pois é, Natália, esses apelidos, né, como o Tachad, né, também, então vai pegando, né, é interessante de um lado e do outro. Agora, quero voltar um pouquinho no que o Fernando falou sobre essa questão do DNA, né? O Trump, ele tem uma política bastante indelicada, né? Eu tenho cidadania italiana também, então eu acompanho bastante a política italiana. Ele foi muito indelicado com a primeira-ministra italiana, que revidou também na mesma altura. Então, eu quero dizer que os europeus estão perdendo a paciência também com o Trump, e isso é importante. Do ponto de vista político, né, a gente teve aquela queda de braço do Trump também, e eu vou destacar que ele não conseguiu demitir a diretora do Fed também, apesar de ser a vontade dele. E às vezes ele até pensa que está fazendo um papel, ele colocou até um
um profissional muito bom no Fed hoje. Então a economia até escolheu até um brasileiro, né, o Armin Fraga, para compor lá um grupo de análise econômica americana. Tudo mostra que, me parece, tem pessoas também que continuam com um DNA americano, que apesar de ser expansionista, é ligado ao multilateralismo também. O americano tem essa tradição, né? Infelizmente, o Trump está mudando as regras. Aí acaba ajudando aqui dentro, né? Você está falando da questão política. Obviamente, em função das datas eleitorais, o governo acabou com as caixinhas de bondade dele. Então, o governo atual toda semana soltava uma boa nova, né? Inclusive, isso está refletindo muito nos números da economia. Nós vimos o último IPCA, que mostrou uma queda na inflação. Acima, a inflação veio abaixo do que o mercado esperava. Isso foi muito positivo. Houve um ânimo maior na Bolsa de Valores, né? Existe uma volatilidade muito grande. É outro detalhe que eu queria reportar, porque existem umas intenções do Trump também. O entorno do Trump está ganhando muito dinheiro com essa volatilidade do petróleo. Se vocês lembrarem, quando ele tomou posse, ele simplesmente detonou a questão da indústria eólica fotovoltaica nos Estados Unidos. Então, ele vai investindo na indústria de petróleo. E se você observar as ações dele junto à Venezuela, junto ao Irã, não tem nada que a gente pode separar do que é o petróleo. Então, o petróleo ele vai para $70, agora está $85 hoje. Ou seja, isso favorece os amigos do Trump, sim, não tem a menor dúvida, né? Se os Estados Unidos for mal economicamente, a equipe e a turma do Trump vai estar ganhando muito dinheiro com isso. Então, isso vai chegar um momento que o próprio americano ele vai ter que enxergar isso, senão o país todo vai cair num movimento econômico bastante negativo. No caso do Brasil, né, existe essa questão ideológica, mas hoje a gente viu essa pesquisa, né, no segundo turno abriu 8 pontos para o Flávio, o Lula abriu 8 pontos. Então isso vai demonstrando também que o brasileiro já está perdendo a paciência com essas questões envolvendo a direita, porque não tem candidato. Nós temos ali um candidato, no caso do Flávio, temos o governador de Goiás, o ex-governador de Goiás, né, o Caiado, mas não tem candidato. Então fica uma coisa misturada, né? E na questão da eleição, Natália, respondendo à sua pergunta, economicamente o país tem bons indicadores, né? Você tem melhorado a renda, o desemprego está no menor nível, né? A única coisa que está realmente pesando bastante é a taxa de juros, que faz com que o endividamento das famílias atinja um patamar elevado, mesmo com esse desenrola aí, também um desenrola criativo, né? Dessa vez criou várias frentes para ajudar o microempresário, para fazer até desenrola de adimplentes. Eu nunca vi isso na minha vida, né? Então quem está adimplente também vai ter um desenrola. Ou seja, é um número que o governo utiliza, né, para efeito de melhorar sua imagem, e você vê que isso está refletindo nesses números aí, viu, Natália? Isso. A gente ouviu o nosso economista César Bergo e também o observador da Casa Branca, o Fernando Hessel. E o que